Olá pessoal, tudo bem? Essa é a aula da primeira semana de junho e nós já estamos no segundo bimestre e eu vou explicar tudo para vocês. No final tem algumas perguntas, vocês vão me responder, que pode ser ou pelo WhatsApp ou pelo meu e-mail, tá? Então vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre barroco, então vamos lá. Primeiro nós temos aí falando sobre o contexto histórico, né? Então, no contexto histórico, eu vou mostrar aí para vocês que o barroco é um estilo que dominou a arquitetura, a pintura, a literatura e a música na Europa no século XVII, tá? Então, como que você pode reconhecer o barroco aí, né? Você pode ver, tem essa imagem aí, que é uma falsa cúpula aí de São Francisco Xavier, né, na Itália, e ela tem muita riqueza de detalhes, tem muita extravagância, ostentação. Então você pode ver aí muito desenho, muito detalhezinho para você já associar com a obra do Barroco. Eu acho que você já deve ter visto esse tipo de obras e igrejas feitas desse jeito. Então, no Barroco, ele teve três importantes acontecimentos. O primeiro foi o Concílio de Trento, né? Por que aconteceu esse concílio? O concílio, a palavra concílio, na Igreja Católica, significa uma reunião onde eles vão discutir, né, alguma coisa que é muito importante relacionada à igreja. Então, o concílio ele vai relacionar com a igreja inteira. E ele foi aí em 1545 a 1563 e ele causou grandes reformas aí no catolicismo. E por que eles fizeram esse concílio de Trento? Porque antes disso tinha sido feita a reforma protestante. Então vocês sabem que começou pela Igreja Católica e depois a Igreja Católica se dividiu com os protestantes. Hoje a gente fala assim, eu vou lá na igreja evangélica, na igreja de crente. São as igrejas que não estavam mais ligadas aí à igreja católica, né, a apostólica romana aí. Então você vai ver aí que esse concílio ele vai ser uma contra-reforma. Então eles separaram, na verdade, o Martinho Lutero é que fez essa reforma, ele não estava contente com muitas coisas que aconteciam na igreja, e ele fez uma reforma e acabou saindo de lá, foi excomungado, né, da igreja, e ele montou a sua própria igreja e começou assim o protestantismo. E o que aconteceu depois disso? Muitas pessoas começaram a sair da Igreja Católica para ser protestantes. A Igreja Católica não gostou, né? E fez esse concílio aqui, ó, né? Que era para ver o que eles iam fazer, quais as reformas que eles iam fazer. E eles colocaram aqui, por exemplo, ó, o reconhecimento da Companhia de Jesus, que a gente chama de jesuítas. Ó, você, pela figura dá para ver aí, né? Porque olha, ela aqui no Brasil, os jesuítas chegaram aqui, eles catequizaram os índios. Não foi bem assim uma coisa muito não foi muito na paz, né? Mas eles catequizaram aí e ela exerceu um papel importante aí para o pensamento católico aí, que foi aprovado nesse concílio. Além disso, também foi estabelecida aí, né, na Espanha aí, a Inquisição, o que eles chamavam aí de Santa Inquisição. E você pode ver a pessoa sendo queimada aí, eles com as cruzes na mão, porque o que acontece? Tinha uma ameaça muito grande na época, não só por causa do protestante, mas as ideias liberais que tinham, né? Porque o que começou a acontecer? As pessoas falavam assim, não, a ciência é mais importante do que a religião, começaram a querer também tirar algumas autonomias da igreja e foi falado aí que era caça às bruxas, mas na verdade não era bem só a caça às bruxas, né? Ela vai, aí eu até coloquei uma observação aqui, que a Igreja Católica ela detinha o poder, né? Mas ela era atacada por uma ideologia, que eram sociedades secretas aí, mais conhecidas aí depois como os Illuminates, mais tarde, né? Porque ainda não era esse nome. E aí ela juntou aí uma luta de ideologias
E como elas tinham duas coisas importantes, que era a religião e o poder, então aí teve realmente uma grande guerra, né? E eles combatiam não só as bruxas, né, como eles costumavam falar, mas todo mundo que não fazia parte da religião católica, judeu, islâmico, né, todos eles eram pecadores e infiéis. A gente aqui não vai discutir o que estava certo, o que estava errado, né? Era uma outra época, um outro pensamento, também tinha as bruxarias e tal. E qual era a intenção da igreja na época? Ela era associada ao Estado e a ideia dela era propagar a fé católica a todo custo e também ela causar aí admiração e poder aí, porque ela construiu vários templos religiosos, fez uma arquitetura repleta de ostentação. Isso tudo, por que a gente estuda o contexto histórico? Porque tudo isso que aconteceu na época, ela refletiu tanto nas artes, que a gente vai ver um pouco mais para frente, como também na literatura. É por isso que a gente estuda, a gente tem que entender o contexto histórico da época, né? Então aí na segunda aula você vai ver as características aí do barroco. Então, lembrando aí de tudo que tinha acontecido, eles tinham aí, faziam uma arte rebuscada, exagerada, né? Que é rebuscada, é requintada, né? Valorização dos detalhes, tinha dualismos, que a gente já vai falar disso também, com tradições, obscuridade, complexidade e sensualismo, né? Você pode ver pelas figuras, tinha muitos que estavam seminuas e tal. E o barroco literário, eu tinha o cultismo, né? O ocultismo, né? Cultismo, que vem da palavra culto, né? E conceptismo, que vem da palavra conceito. E a religiosidade, né? Então, tinha muitos conflitos espirituais, então tinha muita religiosidade em toda a ideia do barroco, da arte e da literatura. Então, a gente vai ver aí que cultismo, ele vem de termos cultos e figuras de linguagem. E conceptismo são os jogos de ideias com argumentos e raciocínio lógico. E quando você faz um artigo de opinião, você coloca os argumentos, coloca a lógica para explicar, para conseguir colocar os seus argumentos de uma maneira que as pessoas consigam entender e concordar, né? Então aqui eu mostrei um pouco da arte aqui, ó. O que era essa arte rebuscada, requintada, né? E exagerada. Olha só a riqueza aí, né? Como exagerados desenhos, né? Tinha obscuridade, complexidade e sensualismo? Tinha, olha aí, mostrando uma pintura aí que seria da Inquisição, né? Aí tem valorização dos detalhes. A escultura, ela era rica em detalhes, então você pode ver, parece até verdadeiro. E também era não só detalhes como ele era feito, produzido, mas os detalhes na expressão, né? Tinha muito esse lance do espiritual, né? E da razão, mas misturado aí com muita emoção. Então, dualismo. Nessa outra imagem aqui, né? Você vai ver, aqui como a imagem seria de Jesus Cristo aqui, a pessoa tocando, né, na feridas, onde ele foi espetado com a lança, né? Então, aí como se fossem os discípulos dele. Então, nesse quadro você pode ver que tem muito, tá escuro, né? E aí ele tem um jogo, né? Ele tem um jogo de contradição. Sempre vai ter o claro, o escuro, luz e sombra. Aí eu vou ter também no dualismo e contrastes, aí eu vou ter também razão versus emoção, prazer do corpo versus espiritualidade, porque é o que acontecia na época. As pessoas estavam numa dúvida espiritual, né? A igreja impondo a religião católica a todo custo e ao mesmo tempo as pessoas querendo evitar a religiosidade, já queriam esquecer, né, das coisas relacionadas com Deus. Então ficou um contraste muito grande. Algumas ainda continuavam espirituais, né? Na terceira aula, a gente vai falar um pouquinho aqui, ó, né, da literatura, como eu falei para vocês. Então, ela vai seguir as mesmas características das outras manifestações artísticas. Nós vimos a manifestação artística aí nos quadros,
e nas esculturas, mas também na literatura também a gente vai demonstrar essas características. Então a gente tem um jogo de palavras com termos cultos e figuras de linguagem que era predominante, o cultismo era predominante na poesia. E eu tenho um exemplo aqui, ó, do soneto do autor Gregório de Matos, aí, ó, como contraste é usado é usada a figura de linguagem antítese, né? Então aí eu tenho, ó, dia e noite, luz e escura, tristeza e alegria. Então, assim, esse contraste que tinha nas imagens também tinham nos sonetos, nas poesias. E aí você pode ver a figura de linguagem que foi usada aqui foi a antítese, né? Mas tinha paradoxo e tal, e outras figuras de linguagem que a gente vai falar depois. O conceptismo, que era o jogo de ideias, ele era mais predominante na prosa. Então, quando eles não escreviam em forma de poesia, escreviam em forma de um artigo, ou de aqui no caso são sermões, né? O padre Antônio Vieira, aqui saiu errado, é Antônio Vieira, tá? O padre Antônio Vieira, ele faz uma crítica, então ele coloca aqui, ó, será porventura o estilo de hoje que se usa nos púlpitos, né? Que hoje se usa nos púlpitos, um estilo tão empeçado, um estilo tão dificultoso, um estilo tão afetado, um estilo tão encontrado, toda a arte, toda a natureza? Boa razão é também essa, o estilo há de ser muito fácil e muito natural. Por isso Cristo comparou o pregar ao semear. Então ele está defendendo a ideia aí que Cristo ele comparava o pregar ao semear porque ele fazia um jogo de uma figura de linguagem para ficar mais fácil das pessoas entenderem. Então, ele quer dizer por que as pessoas vão pregar nos púlpitos ou escrever de uma forma que as outras pessoas não entendam, né? Então, ele está defendendo uma ideia, né? E esse trecho aí vai fazer isso. Eu acho que nessa fase foi realmente que começou bastante esse tipo de argumentação. E na aula 4 aqui eu tenho a arte, né, dentro do contexto conturbado de repressão. Teocentrismo versus antropocentrismo. A gente já falou sobre isso daí, quando a gente estava na aula, mas eu não lembro se vocês... aliás, eu não sei se vocês ainda lembram, né? Então aqui, quando teve a Contra-Reforma, que eu falei, né, que o Lutero quis fazer o protestantismo e a igreja não aceitou, então por que aconteceu isso? Porque eles estavam numa crise muito grande, né? Que eram opostas. Então o homem europeu ele estava dividido em duas forças opostas, por isso que é claro, escuro, né? Aquele jogo todo também na literatura. E também, se você for analisar outros textos, você vai ver que uns falam muito de religiosidade e outros já criticam, né? Então, o barroco é uma estética que reflete essa tensão, né? Que um embate entre a fé e a razão. Então, aqui, ó, tem um quadro aqui, por exemplo, do massacre de São Bartolomeu, que é o quê? Na fatídica noite de 1572, que milhares de protestantes foram mortos em Paris aí, a mando dos reis católicos franceses. Então aí você vai ver que essa parte da religiosidade estava muito enraizada nessa época, portanto, todas as manifestações artísticas e a literatura estava incluída, também estavam permeadas dessa briga, né, dessa guerra aí. E não esquecendo de falar aqui na quinta aula do barroco no Brasil. O barroco no Brasil, você está vendo esse desenho? É o carregamento da cruz feito pelo Aleijadinho. O Aleijadinho foi um dos grandes nomes da escultura. Ele fez também várias capelas e igrejas, o desenho, né? Ele fazia os desenhos e tal. E ele tinha um problema na mão, então por isso que ele era chamado de Aleijadinho. E ele surgiu aí com os jesuítas, por que não, né? Já que eles estavam trazendo a religião para cá, né? A gente viu aí que 1500 e pouco já estava, era o século XVI, 1500 e pouco, o Brasil tinha acabado de ser colonizado. Então, quando os jesuítas chegaram aqui, eles ensinaram o caminho da religiosidade e trouxeram toda essa arte barroca, que principalmente... essa herança está principalmente na arte sacra, ou seja, das igrejas, né? Aqui você pode ver essa igreja aqui, ó, tá vendo? Ela é do estilo barroco.
Então, ele é muito diferente, o nosso contexto histórico, ele é diferente de Portugal, que lá eles viviam em luxo e pompa. A guerra deles era uma guerra filosófica, ideológica, entre a fé e a razão. Aqui a gente estava sendo, no Brasil a gente estava sendo, os negros estavam sendo escravizados e os índios estavam sendo perseguidos também com a intenção de ser escravizados. Não tinha nada de bom aqui no Brasil, não, nessa época, para o povo. E aí, essa arte aí só trazia um pouco da pompa de Portugal para cá e não teve um movimento aqui no Brasil relacionado a esse dualismo da fé e da razão. Foi mais porque realmente foi trazido para cá e a gente acabou aceitando. Na verdade, o Brasil ele sempre aceitou todos os movimentos que vieram da Europa e esse foi um deles, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, mas aí eu tenho 3 perguntas fáceis de vocês responderem, que é aqui, né? Quais os 3 importantes acontecimentos da Era do Barroco que influenciaram a arte e a literatura? O que são o cultismo e o conceptismo? E, na sua opinião, como as vertentes do teocentrismo e do antropocentrismo influenciaram o barroco, tá? Então é só vocês me responderem isso aí e depois me mandar por e-mail ou pelo WhatsApp. E espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida é só mandar mensagem para mim para eu responder, tá? Um grande abraço.